Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha experiência fazendo cursinho presencial durante o terceiro ano do ensino médio e algumas reflexões para vocês pensarem se essa é a decisão certa para você ou talvez não a melhor. Então vamos lá. A primeira reflexão que eu trago é especialmente se tu é aquela pessoa super dedicada ao colégio. Se for começar um cursinho ao mesmo tempo, é claro que tu vai ter menos tempo e até menos energia para dedicar às coisas do colégio. Às vezes não bate muito bem o conteúdo que tu tá estudando na tua escola e o conteúdo que tu precisa estudar pro Enem. Eu lembro que vários dos conteúdos que eu vi de matemática, física, enfim, inúmeras matérias tinham sua importância bem grande no colégio, mas no Enem eram assuntos que não caíam tanto assim. Então eu acabava deixando eles de lado, estudando menos e, consequentemente, tirando notas um pouco menores do que eu sempre tirei na escola. Eu acho que tu precisa refletir se isso é algo que te incomoda ou não. Eu, por exemplo, estava muito ciente disso desde o início e não me incomodei. Eu até tive uma estratégia que foi assim. No primeiro e segundo trimestre do colégio, meu colégio é dividido em trimestres, né? Então são 3. E precisa ter 6 em cada um deles para passar de ano. Então, no final, tem que somar 18. A minha estratégia foi conseguir nota suficiente para passar no primeiro e segundo trimestre, para não precisar de nada no terceiro. Não deu exatamente certo. No final, eu precisava, acho que, tipo assim... Eu lembro que biologia, eu precisava de 0,3 no terceiro trimestre. Então, eu apareci no colégio, fiz uma prova de biologia e as outras eu não fui. Eu acho que se eu tiver, eu vou até colocar, não sei se eu tenho, mas se eu tiver, eu vou colocar na tela uma foto do meu boletim do último ano, porque foi super engraçado, assim, no primeiro e segundo trimestre eu tirava só nota alta, e chegou no terceiro trimestre tem inclusive um monte de 0, porque eu simplesmente não apareci no colégio fazer as provas, porque eu tava em casa estudando. E eu acho que tudo são escolhas. Tem algumas pessoas que talvez vão se sentir mal com isso, sabe? Eu queria que as notas do meu terceiro ano, último ano no colégio, ficasse tudo bonitinho, ficasse uma coisa que eu me orgulhe. E tá tudo bem se o seu pensamento é esse, sabe? Eu acho que é só uma reflexão que a gente tem que ter antes de escolher fazer um cursinho ou não. O segundo ponto importante é sobre cansaço e rotina corrida. Se você ainda tá no colégio, isso quer dizer que em pelo menos um período você vai estar no colégio, estudando. E aí vai ter 2 períodos, ou às vezes até 3, ocupados entre colégio e cursinho. Então eu não recomendo cursinho extensivo, porque, é um cansaço que se prolonga muito, sabe? Eu comecei em julho, então é claro que eu tava cansada às vezes, era complicado, mas tava tudo bem, porque era um esforço intenso por pouco tempo. É como já diz, intensivo, né? É um esforço intenso, mas que dura pouco tempo. Foi ali de final de julho até novembro, prova do Enem. Agora, se fosse desde março, abril, que é onde começam os cursinhos extensivos, eu não sei se eu teria aguentado. É muita coisa pra cabeça, pro nosso corpo, até o corpo fica cansado também de tanta coisa. Eu não recomendo, como eu falo, presencial, né? Porque às vezes tu vai para um cursinho online e não tem tanto problema na tua rotina isso. Não tem a questão de transporte, de ter que ir, de ter que voltar. Às vezes acaba se encaixando. Falar pra vocês como era a minha rotina. Eu estudava de manhã, eu tinha que acordar às 5h30. A minha avó passava aqui em casa bem cedo, então eu acordava às 5h30. Chegava em casa pela 1h30 da tarde. E aí eu tinha cursinho à noite. Eu optei por fazer à noite. O meu horário era das 7h10 até 10h25. Então eu chegava em casa 11 e pouquinho, assim. Ia dormir passado das 11 todos os dias e acordava às 5h30. Era pesado, mas eu optei por fazer de noite porque eu me conhecia o bastante para saber que eu ia cansar muito mais se eu fizesse de manhã. Aliás, pelo simples fato de que ia emendar os 2 períodos de estudo, né? Eu não ia conseguir vir para casa e depois sair. Eu ia ter que pedir pra van me largar em algum lugar do centro, almoçar por lá e já ir direto pro cursinho. E aí emendar a manhã com a tarde, e isso ia pesar muito mais pra mim do que o ir dormir tarde e acordar cedo.
Eu acho que isso também é muito necessário, o autoconhecimento para entender qual período vai ser melhor para você. Então, tem muitos cursinhos que até permitem que tu troque de turma depois, sabe? Troque o período, eu digo. Eu tenho uma amiga que tava fazendo de tarde, aí ela trocou pra manhã, ela não tava mais no ensino médio, né? E aí depois trocou pra manhã, porque achou que fazia mais sentido pra ela. Então, às vezes, vale a pena conversar com o teu cursinho e ver se existe essa possibilidade de trocar o período da tua aula se tu não se adaptou. Então, essa dica é basicamente isso. Escolha o teu horário com sabedoria, não sei, sabedoria é estranho, mas tipo com muito autoconhecimento, pensando muito o que vai fazer mais sentido pra ti, porque eu sei que muita gente achava estranho eu ter escolhido fazer cursinho de noite, falava, nossa, mas não deve ser horrível assim ir dormir tarde, coisa, e eu falava, não, pra mim é ótimo, eu tenho certeza que eu teria me sentido muito pior se eu fizesse de tarde. Então vai pelo que tu acha, pela tua intuição, pelos teus sentimentos pra escolher isso. Outra dica que eu tenho é pensar muito bem no que tu precisa quando for escolher o cursinho. Eu escolhi esse, que era um cursinho normal, assim, com todas as matérias, porque eu precisava de reforço em todas as matérias. Inclusive redação, que era a que eu tinha ido melhor no final do segundo ano do ensino médio, eu ainda queria aumentar a minha nota para conseguir uma aprovação em medicina. Agora tem muita gente que só quer aumentar a nota em matemática ou redação. E se esse é teu caso, procura um cursinho, tem muitos que oferecem cursos por matéria ou por área do conhecimento, porque aí tu não vai estar, entre aspas, perdendo tempo em matérias que tu não precisa aumentar a tua nota, já tá uma nota tranquila, sabe? A gente tem que ser também muito realista em relação a isso. Eu, por exemplo, se eu fosse ter que prestar o Enem novamente, eu não ia focar muito em linguagens, eu ia tentar só manter o que eu consegui nesse ano, porque eu sei que não tem mais espaço para melhoria ali, sabe? Tipo, tudo que eu ia conseguir extrair da minha nota de linguagens já foi. Eu ia focar em matemática, em natureza, que são as áreas que eu sempre tive mais dificuldade. Por fim, a última dica que eu dou é bem daquelas que, tipo, mais fácil falando do que fazendo. Mas tenta ter algum momento de descanso, sabe? Se tu vai fazer cursinho emendando, como eu falei, os momentos de manhã e depois de tarde, tenta ao máximo dormir cedo, assim, chegar em casa, tipo assim, só tomar banho, comer e já ir dormir. Eu, no meu caso, como eu fazia cursinho à noite, eu tinha uma soneca, tipo assim, era meia hora, sabe? Mas eu chegava em casa às 1h30, almoçava, escovava o dente, e aí das 2 às 2h30, mais ou menos, eu tinha um momento de deitar e dormir. E eu acordava um pouco mais tranquila, sabe? Um pouco mais revigorada. É claro que não era muito tempo, mas é que a gente não tem muito tempo nesse período da vida mesmo, né? Aí eu já acordava e ia estudar as coisas pro cursinho, estudar às vezes alguma coisa do colégio, e depois já tinha que tomar banho e partir pro cursinho. É complicado, mas assim, eu acho que vale muito a pena. No meu caso, valeu muito a pena, né? Como eu falei, depende de ti, do que tu vai pensar com essas reflexões que eu trouxe. Enfim, era isso o vídeo. Eu espero muito que ele tenha ficado um pouco menor do que os outros, porque eu começo a falar e não paro mais, e quando eu vou ver o vídeo tá enorme. Mas se tu assistiu até aqui, por favor, deixa um like pra apoiar o canal. E se gostou do vídeo, também se inscreve. Eu acho que no sábado ou sexta vai ter um vídeo mostrando meu material pro primeiro semestre, porque essa é a minha última semana de férias, segunda-feira eu já começo as aulas, tô louca de ansiosa. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu separei pro meu material, acho que vocês vão gostar de ver. Tchau, tchau!